Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos aqui na Itália, esse formidável país dos meus amados e saudosos ancestrais. E nesse vídeo das viagens de Vassoler, que promete ser o mais tocante para este Flávio Ricardo Vassoler, nós vamos em busca das origens, das raízes da família Vassoler. Olha, gente, é com muita emoção que eu digo a vocês que eu estou na comuna de Vazzola, a cerca de uma hora e meia de Veneza, portanto, ao norte da Itália. E vocês veem aqui, ao meu lado, aquele que poderia ser o meu trisavô Giuseppe, ou então o meu bisavô David, filho do Giuseppe. Este aqui é o monumento à memória de todos aqueles que emigraram de Vazzola em direção às mais diversas partes do mundo, buscando um futuro melhor, buscando uma nova perspectiva. Vocês veem aqui esse monumento do emigrante que tem, vejam só, nas costas, que carrega sobre os ombros, nas costas, os parcos pertences, que, olhem só, está secundado por um local em que se amarram as cordas dos navios no porto. E esse emigrante, com um olhar ao longe, olha, um olhar com uma mescla de tristeza por sair de sua terra, por sair do local onde seus pais, avós, bisavós haviam nascido. O olhar de tristeza também é um olhar rumo a um tempo outro, a uma nova perspectiva, a uma mudança, a uma dimensão de esperança. Esse que poderia ser o meu trisavô, Giuseppe, mostra porque eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Se você se pergunta, se você que acompanha o meu trabalho se pergunta por que o Vassoler diz que é nômade, eu quero dizer a vocês que ao lado desse monumento eu descobri por quê. O pássaro migratório, ele busca sempre o acalento do verão, ele sai do inverno. Então, o pássaro migratório, quando ele se assenta numa determinada localidade, chegado o inverno, ele se vai. Poderia dizer então que o pássaro migratório é um itinerante. Ele é, mas mesmo os pássaros fazem ninhos, têm raízes. E se meu trisavô Giuseppe, se o meu bisavô David, se minha trisavó Elisa saíram aqui da Itália, aportaram no Brasil em busca de condições melhores, agora que minha irmã Larissa e eu pudemos justamente realizar um sonho que eles tinham, que é de fazer uma faculdade, de ter uma profissão mais condigna, que dê a possibilidade de uma vida minimamente estruturada, porque eles passavam ali o pão que o diabo amassou, gente. Era muito difícil a vida de camponeses que trabalhavam nas terras de outras pessoas e precisavam entregar ou um terço ou metade da colheita como forma de, digamos, pagar o aluguel por morarem nas terras, trabalhando de sol a sol. Contadini, camponeses. Vejam aqui. E eu sou nômade, porque agora, fazendo a diáspora reversa, eu venho dizer muito obrigado, ancestrais. É pelo esforço de vocês, é pelo sonho de vocês, é pelo ímpeto nômade de vocês, é por vocês terem cruzado o Oceano Atlântico que nasceu a minha família ali no Brasil. Esse ramo materno da minha família. O meu trisavô Giuseppe Vassoler era pai do David Vassoler, por sua vez pai, junto com a Elisa Girella, do Ricardo Vassoler, meu avô,
materno, pai da Marineusa Vassoler, que é a nossa mãe. Mãe da Larissa e mãe deste Flávio. Vatsola, gente, é o local de nascimento da família. Esse ER ao fim do meu sobrenome tem essas raízes germanizadas, porque esse norte da Itália também fez parte do Império Austro-Húngaro, cuja língua oficial era justamente o alemão. E Vatsoler é o proveniente, é o morador, é o originário de Vatsola. Eu pensava que a pronúncia do nome era Vatsola, mas depois de ter tomado o trem de Veneza até Conegliano e depois de ter tomado o ônibus número 137 de Conegliano até Vatsola, o simpático motorista ali foi me falando sobre a comuna, foi me falando sobre as atividades econômicas, as perspectivas aqui da cidade e me contou que se fala Vatsola. Então, gente, eu quero ler para vocês agora com essa figura do imigrante que mostra as minhas raízes nômades, porque os meus ancestrais, os meus antenati italiani, emigraram em busca de um futuro melhor. Hoje, pelo trabalho acumulado dessas gerações, pelas oportunidades que se abriram com a luta dessas pessoas, desses ancestrais, pudemos, minha irmã e eu, fazer uma faculdade, a luta da classe trabalhadora, a construção da universidade pública no Brasil. Pudemos ali estudar e pudemos buscar profissões para estabelecer uma vida mais voltada para a vocação, porque essas pessoas, os nossos ancestrais, viveram para sobreviver, viveram para ganhar o pão, literalmente o pão de cada dia. Nós também lutamos, trabalhamos com ímpeto, só que, claro, com mais oportunidades, outros horizontes de vida se apresentam. É com gratidão, então, é com muita emoção que eu leio para vocês essa placa comemorativa, essa placa de suma homenagem ao emigrante di Vatsola, agli emigranti vazzolesi nel mondo, in segno tangibile del viaggio itinerante che dal passato conduce al futuro. Olha, pessoal, aos emigrantes de Vatsola, no mundo, no senho tangível da viagem itinerante que do passado conduz ao futuro. Essa linda homenagem aqui da comuna de Vatsola a esses nômades, a esses emigrantes. Gente, poder refazer a diáspora em sentido inverso, poder retornar às origens, poder entender por que eu sou um pássaro migratório buscando o acalento do ninho. Se meus pais já faleceram, minha avó já faleceu, minha avó Antônia, meu avô Ricardo, que eu sequer cheguei a conhecer, porque eu nasci em 1981 e ele faleceu em 1974. Meus pais já faleceram. Poder voltar à cidade onde nasce a família Vatsola é justamente refazer uma trajetória de acalento do ninho. É poder dizer obrigado e é poder vislumbrar, digamos, vários momentos da vida como se nós estivéssemos numa montanha sobrelevada reconstruindo a trajetória dos nômades que singram as estepes, as planícies. Muito obrigado a esse emigrante que poderia ser o meu trisavô. O meu trisavô, junto com a esposa e os filhos, entre os quais o meu bisavô David, a família Vatsoler, chegou ao Porto de Santos no dia 18 de março de 1889, a bordo do vapor Carlo R. Eu encontrei no Museu do Imigrante o documento ali da chegada ao porto, da hospedaria, e depois fui encontrando as certidões de casamento, de óbito de cada um dos ancestrais, para compor ali os documentos necessários para a obtenção da cidadania italiana. Todo esse processo de revivescência das origens começou mais recentemente com o ímpeto de obter o passaporte italiano, a cidadania italiana. A sentença judicial
saiu agora em maio de 2022. Minha irmã Larissa e eu nos tornamos cidadãos italianos. E aí eu fui descobrindo. E descobri, inclusive, gente, que Vatsola é um termo que vem do latim lavatium, lavatsola, que pode remontar à prática dos camponeses que lavavam as roupas no rio. Então, de lavar roupa. Então, uma prática camponesa por excelência. Essa é a origem dos meus ancestrais na Itália, e essa é a origem dos meus ancestrais que chegaram ao Brasil e tiveram uma vida duríssima nas lavouras de café do interior de São Paulo. Minha mãe, Marineusa, a quem eu dedico também, é claro, dedico esse vídeo das viagens de Vassoler ao David Vatsoler, meu bisavô, a Elisa Girella, a minha bisavó de Isola della Scala, cidade perto de Verona. Dedico aos meus avós Ricardo Vassoler e Antônia Ângela, a minha avó querida e amada, com quem eu convivi, com quem eu tive a honra de conviver até os meus 14 anos, quando infelizmente ela faleceu, 1996. Eu dedico a minha mãe, como eu já disse. A minha mãe trabalhou na lavoura de café desde, digamos, aquele período final da infância, 10, 11 anos, até o fim da adolescência. E teve como ímpeto sair do interior de São Paulo para buscar na cidade o estudo que lhe faltava para ter uma vida de mais oportunidades para além do trabalho duríssimo na lavoura. Então, gente, aos imigrantes de Vatsola no mundo, no seio tangível da viagem itinerante que do passado conduz ao futuro, com essa imagem belíssima do imigrante que desvela por que eu sou um nômade, fiel como o pássaro migratório que busca o acalento do ninho, que pode singrar, que pode ser itinerante, que pode ser aquele que vai para uma série de locais, mas que tem as raízes na memória, no afeto, na tangibilidade do amor. Se meus pais hoje não estão aqui comigo, eles estão no meu coração. Eu, quando saí do Brasil, quando vim aqui para a Europa, mas quando fui para Portugal para lecionar, eu senti um luto redivivo. Eu já havia perdido os meus pais e senti que sair do Brasil seria perder o contato com aqueles locais dos quais nós nos lembramos. Ali eu fiz tal coisa, tal lugar, tal danceteria, tal escola. Eu fui descobrindo, não foi fácil essa descoberta, é espinhosa, é dura, mas eu fui descobrindo que a tangibilidade da memória é a antecâmara aí desse átrio do amor. Começa esse vídeo com o monumento em homenagem ao imigrante. Muitos e muitos vatsolesi saíram aqui da comuna em busca de futuro melhor. Esse monumento que é secundado pela paróquia de San Giovanni Battista, de São João Batista, aqui na comuna. E eu vou mostrar a vocês alguns pontos da pequena comuna de Vatsola. Vou falar um pouquinho mais sobre a comuna, que tem pouco mais de 6 mil habitantes. E daqui de Vatsola nós vamos para a comuna de Salgareda. Em Vatsola surge a família Vatsoler. Então quem mora em Vatsola, quem na verdade nasceu aqui é vatsolese. Mas o Vatsoler, como eu expliquei a vocês, é esse termo que tem uma raiz germanizada, daquele que é proveniente de Vatsola. Agora daqui nós vamos para a comuna de Salgareda. Em Salgareda nasceu o meu bisavô David Vatsola, que a partir de cuja origem minha irmã e eu obtivemos a cidadania italiana. Então é com muita emoção que eu agradeço a esse emigrante e reconheço filosófica, existencial e afetivamente porque eu falo que eu sou um nômade fiel como os pássaros migratórios, em busca do acalento, do ninho do amor e da memória. Viagens de Vassoler, aqui em Vatsola. Começamos o nosso périplo e certamente a capa desse vídeo terá
o monumento a esse emigrante, porque esse monumento é das coisas mais emocionantes em termos pessoais aqui, que eu já, pelas quais eu já passei, com que eu já deparei, porque explica. É quando nós temos uma verdadeira epifania. A gente explica por que eu falo isso. É porque eu refiz a trajetória. Eu reconstruí um ninho de memória e gratidão. E a cada aula que eu ministro no meu canal do YouTube, a cada texto e livro que eu escrevo, partilhando com vocês que acompanham o meu trabalho e percebem que eu faço esse trabalho com amor, com dedicação, com vocação, é como se eu estivesse ao lado dos meus ancestrais novamente. É como se eu estivesse partilhando da esperança que eles tiveram quando eles saíram daqui de Vassola ou de Salgareda em busca de um futuro melhor. Como eu pude trabalhar só muito mais tarde, como eu pude ter uma infância e uma adolescência que eles não tiveram, porque tiveram que trabalhar para sobreviver desde sempre. Como eu pude fazer isso, eu resolvi dedicar minha vida à vocação. E eu considero que ter feito as escolhas que eu fiz pela literatura, pelas humanidades, ter feito uma escolha com coração, com vocação, foi, hoje eu reconheço, eu não sabia disso, mas eu tendo a observar dessa maneira, a voz do clamor por uma vida que fizesse sentido, que tivesse vocação, que tivesse dedicação, que tivesse partilha. Então, se você que acompanha o meu trabalho, eu falo isso muito emocionado, se você que acompanha o meu trabalho, sente que eu faço as coisas com dedicação, com vocação, com entrega, percebe o quanto eu estudei, o quanto eu me debrucei sobre os livros, saiba que isso vem do ímpeto desses emigrantes aqui, que sonharam com um futuro melhor e gerações depois, coube a geração minha e da minha irmã essa profissão, a partir do estudo, do pão do estudo, veio à tona. Então é como se eu estivesse partilhando o sonho dos meus ancestrais. Por isso eu sou fiel como um pássaro migratório. Eu posso ser itinerante nas minhas viagens, no meu nomadismo, mas agora eu sei onde está o ninho de acalento. É o ninho da memória, que é a ponte etérea para Autópolis, a cidade do amor e do afeto, a cidade da saudade. Muito obrigado, ancestrais italianos, ancestrais maternos, Giuseppe, David, Elisa, Ricardo, Antônia, Marineusa. Viagens de Vassoler a partir da comuna de Vassola, na Itália. Continuemos. Muito obrigado. Viagens de Vassoler pela Itália.